Bom dia, sou o professor Edson Piroli, da Unesp aqui de Ourinhos, e estou aqui hoje representando o nosso Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente para apresentar a proposta de manejo integrado da bacia hidrográfica do Rio Pardo para a produção de água e segurança hídrica. O tema das Nações Unidas para a Água no ano de 2022 será Tornando o Invisível Visível. Ele tem como foco principal as águas subterrâneas, que estão sendo retiradas dos continentes e estão sendo jogadas para dentro do oceano numa velocidade que o planeta não consegue recarregar esses aquíferos. Mas também a água superficial, ela é invisível para muitas pessoas na atualidade. As novas gerações estão cada vez mais distantes desta água. E quando e por que surgiu a demanda por este projeto que nós estamos apresentando hoje? A partir da observação de mudanças no uso da terra, da bacia hidrográfica do Rio Pardo, e também a partir do aumento do uso das águas da bacia do Rio Pardo. Nós observamos em nossos trabalhos de campo, e os colegas da SAI e da SABESP também observaram, redução da profundidade do Rio Pardo na estação de captação, tanto em Ourinhos quanto em Santa Cruz do Rio Pardo. E de um tempo para cá, a coisa de um ano para cá, começamos a observar variações no volume do Rio Pardo ao longo do mesmo dia, sem chuvas. Então começamos a pensar, mas o que está acontecendo que esse rio está apresentando variações de 20 centímetros no volume de água, na altura da lâmina d'água, em um único dia. Também nós tivemos muitas notícias aparecendo na nossa imprensa aqui regional, destacando o problema da crise hídrica que estávamos enfrentando, e ainda estamos, aqui em Ourinhos. E principalmente porque o Rio Pardo é o nosso principal manancial de água. Então aqui nós temos fotos obtidas pelos colegas da SAI, aqui nós temos a autoria do Flávio Godoy. No dia 1º de setembro, às 7 horas da manhã, o Rio Pardo tinha uma altura de 112 centímetros. No dia 12 de setembro, às 7 horas da manhã, ele tinha uma altura de 128 centímetros. Não houve chuvas na bacia do Rio Pardo. Então começamos a pensar o que estava nos levando a essa situação. O pessoal da SAI começou a fazer um monitoramento, e aí nós podemos observar que às 7 horas da manhã, na maior parte dos dias, o Rio Pardo tinha bem menos água do que ao meio-dia e do que às 4 horas da tarde. Isso nos levou a buscar as explicações de por que ao longo do dia estamos tendo esse tipo de variação. E essa explicação nós teremos na sequência. Então vocês aguardem. Esses dados nos indicaram também duas questões cruciais. As variações abruptas ao longo de um mesmo dia no volume de água de um rio traz impactos muito severos para as margens dos rios, para o ecossistema do rio. Então isso nos preocupa demais. Além disso, nós tivemos também a observação de que essas variações afetam fortemente e colocam sob risco o atendimento dos cidadãos que vivem em Ourinhos. Por quê? Nós estamos vendo a variação no rio e não sabemos nem a causa e nem como controlá-la. Aí fomos fazer alguns trabalhos de campo. O Luiz Cavalchuk é o autor da fotografia, e nós, ao subir o Rio Pardo, logo acima de Santa Cruz do Rio Pardo, nos deparamos com essa situação onde nós não conseguimos andar com o caiaque, porque o caiaque encalhava no rio. Vocês observarem ali, a água está abaixo do meu tornozelo, então não tem 10 centímetros de água, e isso é o rio todo. Naquele local, o Luiz passa de caiaque já há muito tempo, eu também, e a gente nunca viu situação como essa. E aí fomos buscar as explicações que estão logo a montante. E aí, por que Ourinhos precisa capitanear esse projeto? Porque nós, aqui em Ourinhos, estamos chamando essa audiência pública. Porque é a maior cidade da bacia do Rio Pardo. É a principal usuária das águas do Rio Pardo. Sofre as consequências do manejo ou da falta de manejo nas cabeceiras da bacia. Porque as alternativas de água para Ourinhos, nós todos sabemos que são o Rio Pardo, que nos atende na maior parte do ano
em valores acima de 90% da água que usamos aqui, mas que estamos vendo o volume reduzindo. A nossa segunda opção é o aquífero Guarani. Foram abertos alguns poços profundos aqui no município, e o volume de água que foi alcançado foi muito menor do que se esperava. Então, a partir de outros estudos, temos observado que o aquífero Guarani também tem rebaixado muito por conta do uso excessivo. O aquífero, para se manter no mesmo nível, ele precisa de recarga. Se nós não recarregamos e retiramos a água que está nele, nós vamos rebaixar o nível e corremos o risco de, daqui a algum tempo, não ter água também no aquífero. A nossa terceira opção é o rio Paranapanema, que também é um rio que está sob uma pressão bastante grande e que temos notícia de vários conflitos nas cabeceiras dele. Porque também precisamos de segurança hídrica e precisamos garantir água para a futura geração. Se nós que estamos aqui sabemos que hoje a situação está mais difícil do que estava há 10 anos, há 30 anos, e daqui a 30 anos, no futuro, como essa situação estará? E por que trabalhar com a bacia hidrográfica do Rio Pardo? Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica, ela é definida por lei no nosso país, a Lei das Águas, de 97, como a unidade básica para a gestão dos recursos hídricos. As bacias hidrográficas são áreas no território onde a água que precipita sobre elas vai ser levada para um mesmo rio, por córregos, por canais. E, por conta disso, é a unidade ideal para o trabalho com recursos naturais, porque foi definida pela natureza ao longo do seu processo evolutivo. Tá? E qual é o elo entre todos os componentes em uma bacia hidrográfica? É a água. Porque aquilo que é feito lá na agricultura acaba parando dentro da água, aquilo que é feito nas áreas urbanas acaba parando dentro da água, o tratamento ou a falta de tratamento da água lá a montante vai se refletir aqui em Ourinhos, então a água é que faz este papel. E um detalhe importante a destacar, a água que cai na bacia em áreas que não tem o rio, como aqui onde nós estamos agora, é uma água que infiltra. E é essa água que infiltra que vai abastecer as nascentes. E são as nascentes que permitem que os córregos e os rios se mantenham com água. Né? Então, quando nós ocupamos vastas áreas de uma bacia hidrográfica, nós comprometemos a recarga da água, e isso precisa ser feito de maneira planejada para não termos problemas no futuro. Conhecendo a bacia do Rio Pardo, então falamos na bacia, vamos ver como é essa bacia. Nós temos aqui a bacia do Rio Pardo, mostrando lá nas cabeceiras Pardinho. Nós temos depois os outros municípios, Itatinga, Botucatu, São Manuel, Pratânia, Avaré, Lençóis Paulista, Cerqueira César, Iaras, Borebi, Manduri, Óleo, Santa Cruz do Rio Pardo, Bernardino de Campos, Chavantes, Ourinhos e Salto Grande. Tá? Embaixo nós temos uma vista de cima desta bacia. Ali nós vemos todas as nascentes e córregos. E aqui nós colocamos num mapa mostrando a localização da bacia no estado de São Paulo e mostrando a parte dos municípios que estão dentro da bacia do Rio Pardo. Então, aquilo que é feito lá em Botucatu pode refletir aqui em Ourinhos. Aquilo que é feito lá em Avaré, aquilo que é feito lá em Óleo, tudo pode vir aqui em Ourinhos. Por conta disso, nós precisamos nos preparar para atuar com toda a bacia para garantir a qualidade da nossa água. Também, se observarmos aqui, nós vamos ver que apenas Pratânia, Iaras e Águas de Santa Bárbara são municípios que estão inteiros dentro da bacia. Os demais têm território em bacias vizinhas. Tá? Aqui nós temos uma outra divisão que usamos para as nossas pesquisas na Unesp. Né? Dividimos em subbacia do Rio Novo, que é o principal tributário da margem esquerda, subbacia do Rio Claro, que é a principal tributário da margem direita, Alto Pardo e Baixo Pardo, que é aqui onde nós estamos. Tá? E quais são os usos da água na bacia do Pardo? São os usos mais variados. Né? O uso doméstico, comercial, para serviços, o uso industrial, para geração de energia. Nós temos 3 PCHs no Alto e Médio Paranapanema, irrigação, dessedentação de animais, saneamento. Usamos também para turismo em algumas regiões, usamos para eventos, por exemplo, a descida de boia em Santa Cruz do Rio Pardo,
Usamos para loteamento de segunda residência. Aqui para nós aparentemente não existe, mas lá no Alto Pardo isso está se ampliando bastante. E também se usa para pesca, né? Pouco, mas se usa. E quais são os riscos às águas que nós temos observado? E esses riscos são também para a população que depende da água, né? Superexploração. A intensidade de uso das águas do Rio Pardo tem aumentado muito. Já existem e estão sendo construídas novas grandes represas. Iaras, que está em vermelho, é uma PCH que existe projetada para ser construída na foz do Rio Claro, que é o principal tributário da direita. No Rio Novo, que é o principal tributário da esquerda, já foi construída uma PCH. Os projetos de irrigação têm aumentado muito. Eu vou mostrar os dados na sequência para vocês. A extração de águas subterrâneas na área da bacia tem sido superior à capacidade de recarga. A contaminação urbana e rural ocorre também. Compactação e impermeabilização do solo, urbano e rural. Redução da infiltração das águas pluviais, a água da chuva, no solo. A redução da recarga do lençol freático por conta dessa compactação e impermeabilização. Depois nós temos a redução do volume de água nas nascentes, córregos e nos rios. Nós temos ainda processos erosivos, assoreamentos. E temos ainda a ocorrência de enxurradas bastante intensa. Aqui em Ourinhos, nós tivemos, há 5 ou 6 anos atrás, o episódio de 2 senhoras arrastadas por enxurradas que perderam a vida, né? Aí vou falar um pouquinho de cada um desses usos que tem se intensificado. Aqui nós temos uma figura do jornal A Comarca, do dia 24 de janeiro de 2020, mostrando o canteiro de obras da PCH Ponte Branca, em Águas de Santa Bárbara. Aqui nós temos ela já pronta, em operação, desde o meio do ano passado. Então aqui nós vemos a PCH Ponte Branca. A barragem dela tem 230 metros de largura, 20 metros de altura, alaga 120 hectares, e ela é uma PCH a fio d'água. Quando nós, aqui do Condema, reclamamos com a ANEEL, eles nos disseram, é uma barragem fio d'água, que é aquela barragem que só libera a água que chega. Isso ocorre, de fato, em rios que estão cheios. Quando o rio tem menos água, o pessoal retém a água para depois gerar energia. E essa retenção de água no período da tarde, para depois liberar no início da noite para gerar energia, é que explica o rebaixamento da água aqui em Ourinhos no outro dia de manhã. E a liberação da água no início da noite é que explica o aumento da água aqui em Ourinhos e em Santa Cruz do Rio Pardo no início da tarde. Porque nós estamos a 60 quilômetros da PCH e essa água leva em torno de meio-dia para chegar aqui onde nós estamos. Aqui nós temos uma fotografia que mostra a foz do Rio Novo, depois de represada, do final do ano passado. Aqui nós temos uma imagem de satélite do período anterior ao represamento. Vocês veem aqui ao sul, entrando no Rio Pardo, o Rio Novo, o Rio Pardo, a rodovia Castelo Branco, Águas de Santa Bárbara, e à direita nós temos Iaras. Aqui, depois do represamento do Rio Pardo. Então vejam quanto de água fica retida lá. E aqui nós temos antes e depois do represamento. O que tem trazido de consequência? No dia 29 de janeiro de 2019, a largura do Rio Pardo. No dia 13 de janeiro desse ano, a largura do Rio Pardo. Um outro detalhe que eu chamo a atenção é que, se vocês observarem na imagem de 2019, vocês vão ver que nós temos aqui as matas ciliares bastante íntegras. São matas ciliares, em alguns lugares, primárias. E eu sei disso porque conduzi pesquisas naquela área. E vejam na figura do lado direito que representa a atualidade. As matas ciliares foram retiradas para encher de água. Agora nós temos uma nova margem, que não é
preparada para o movimento da água e que certamente sofrerá processos erosivos bastante intensos. Essa terra que vai sair da nova margem vai parar no fundo da represa. Isso pode chegar até aqui em Ourinhos, na SAI, em Santa Cruz do Rio Pardo. Essa foto eu coloquei aqui porque nós tivemos um movimento bastante forte contra essas PCHs há mais ou menos 10 anos atrás. Inclusive, em Ourinhos, era para ter sido construída uma PCH e em Santa Cruz do Rio Pardo, duas. Nós conseguimos, com a aprovação de uma lei aqui nessa Câmara, o impedimento dessas PCHs aqui em Ourinhos e em Santa Cruz do Rio Pardo. E eu gostaria aqui de dizer que, se elas tivessem sido implantadas, hoje nós certamente estaríamos pedindo lá nas PCHs para eles não fecharem para Ourinhos poder ter água, né? Então, foi uma decisão muito acertada da Câmara de Vereadores, né? É um trabalho conjunto aqui, principalmente da ONG Rio Pardo Vivo, né? Que nos trouxe essa situação. E essa fotografia é para mostrar que, no estudo de impacto ambiental da PCH Ponte Branca, que nós não conseguimos impedir a construção, dizia que as margens e a água da PCH seriam usadas para desenvolvimento do turismo, para atividades para a comunidade, né? Aí está o convite, né? O cartão de boas-vindas. Nós temos também agora a construção que está sendo feita neste momento em Botucatu, uma represa com uma área de inundação de 280 hectares. Ou seja, quase 3 vezes maior do que a PCH do Rio Novo. Vejam, já existem as propagandas dos loteamentos ao redor da represa. Nem existe a represa e já existem os loteamentos. Essa represa contará com um investimento de mais de 50 milhões, né? E leiam o objetivo dela: barragem de acumulação no Rio Pardo. Quer dizer, Botucatu está preocupado com o atendimento das necessidades deles, e nós concordamos que precisamos, de fato, todos se preocuparem com a questão da água. Aqui nós temos o Rio Pardo. Essa é uma foto dessa semana, né? O autor da foto está ali em cima, o nome, Luiz Cavalchuk, onde nós podemos ver a largura do Rio Pardo, naquele ponto, a profundidade do Rio Pardo e o tamanho da barragem, que vai segurar a água do Rio Pardo. Então, vamos imaginar que cada um dos municípios da bacia, aqueles 18 municípios que estão acima de Ourinhos, resolva fazer uma represa como essa para acumulação de água. Será que vai sobrar água para chegar aqui em Ourinhos? Nós temos exemplos nos Estados Unidos, por exemplo, o Rio Colorado. Quem gosta de filme de faroeste já viu, né, o Rio Colorado, em outros filmes também, né, que é o do Grand Canyon. Ele, em algumas épocas do ano, não chega mais no Mar de Cortez, onde ele desaguava, porque as águas são todas retidas para atividades ao longo da cabeceira. Então, quem vive próximo à foz de rios precisa ficar bastante atento, porque os riscos que corremos são bastante grandes. Uma outra observação que eu queria destacar aqui é que quando nós temos as águas correndo nos córregos ou nos pequenos rios, a evaporação da água é muito pequena, ocorre, mas é muito pequena. Quando nós armazenamos água superficialmente em grandes reservatórios, a evaporação de água passa a ser muito grande nos períodos de estiagem e em dias muito quentes. Então, nós temos aqui alguns dados para se ter uma ideia. Na PCH Ponte Branca, que tem bilhões de litros de água guardado, mas ela pode perder até alguns milhões de litros de água por dia por evaporação. Cada metro está evaporando 2, 3, 4 litros de água ao longo de um dia inteiro, um dia quente. Tá? Lá em Botucatu poderá ocorrer um volume maior ainda, né, de evaporação. Irrigação é um outro uso que nós estamos tendo nas cabeceiras da Bacia do Pardo. Aqui nós temos uma imagem de satélite de uma orientanda de doutorado minha, lá de Presidente Prudente, onde nós vemos, neste trecho, em torno de 25 pivôs centrais. Tá? Aqui nós temos os mapas da subbacia do Rio Novo, que é a principal da margem esquerda, tá? do Pardo. Vejam que, no ano de 2000, havia um pivô central. No ano de 2005, havia mais. No ano de 2010, mais. No ano de 2014, mais. No ano de 2020,
2021 mais, se ampliando sempre. E aqui nós temos um gráfico que mostra os dados. Vejam que nós tínhamos um pivô central irrigando 26 hectares. Em 2021, nós temos 60 pivôs centrais irrigando 2.700 hectares. Essa água que irriga essas áreas é retirada de onde? Da bacia do Rio Pardo, né? Do Rio Pardo. E aqui nós temos um destaquezinho do lado direito. Em que época os pivôs são ligados para irrigarem as plantações? Na época seca. Na época que todo mundo precisa de mais água. Aqui temos algumas fotos dos pivôs funcionando lá. Uma outra questão que nós temos na bacia do Rio Pardo e que nós precisamos atuar é o déficit de matas ciliares. Então, nós temos aqui, por exemplo, a PCH do Rio Novo, que está no Rio Novo. Ela já tem algumas décadas de implantação e nunca foi recuperada a mata ciliar para proteger o rio. Né? Processos de erosão e assoreamento na bacia. Aqui nós temos fotos. Isso daqui é uma erosão em Avaré, na cabeceira do Rio Novo, que é o principal tributário do Rio Pardo. Essa é uma das primeiras microbacias, lá no alto. Vejam o tamanho da erosão. Essa erosão simplesmente encheu o reservatório onde a Sabesp captava água para abastecer Avaré. Hoje está cheio de terra. Né? Vejam que até as árvores morreram, porque as árvores eram acostumadas a um ambiente mais úmido e, de repente, está cheio de terra. Aqui já é uma erosão surgindo dentro do assoreamento. Isso é um processo que levaria milhões de anos e lá está ocorrendo em meses. Aqui nós temos outra erosão bem conhecida, que é aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, na Chácara do Peixe. A foto também é do Luiz. E a consequência dessa erosão é essa aqui. Vejam, o Rio Pardo foi quase todo tomado pelo material que foi trazido da área da erosão. Nós temos agora, inclusive, sob a coordenação do Luiz Cavalchuk, um projeto para retirar esse material. E vai custar bem caro para retirar isso daí de dentro do rio. Mas o problema está só lá, né? Nós aqui em Ourinhos estamos tranquilos, né? Isso daqui é o córrego Água da Viada. Aqui em Ourinhos. É o penúltimo tributário da margem esquerda do Rio Pardo. Vejam o tamanho do processo erosivo que nós temos aqui. Né? Ele é resultado da falta de manejo da cabeceira da microbacia da Água da Viada. Quando foram implantados os bairros, não se pensou na época no que fazer com a água da chuva que seria acumulada na superfície. E essa água concentrada causou esse problema. A terra que saiu daí foi toda parar dentro do Rio Pardo e do Paranapanema, aqui no reservatório de Salto Grande. Um outro exemplo aqui de processo erosivo também, aqui em Ourinhos. Né? E aí uma pergunta, quanto nós poderíamos economizar no tratamento da água se nós fizéssemos um manejo adequado da bacia? Né? Então custaria mais barato para todo mundo. Por que esse tipo de processo acontece? Então esse processo das erosões e dos assoreamentos. Quando nós temos uma condição natural, vejam ali que o escoamento de água, ele é uma parcela pela superfície, a maior parte infiltra e vai se deslocando por dentro da terra, e uma parcela menor infiltra profunda, que vai recarregar os aquíferos. Né? Quando nós tiramos a cobertura natural, nós passamos a ter impermeabilização maior do solo e a água escoando em maior volume. Essa água é que vai causar todos esses processos erosivos. Tá? Nós temos um exemplo aqui em Ourinhos, lá no Jardim Paulista. Vejam, a água da chuva, ela escoa toda por sobre a área. Ela não infiltra, ela não fica no sistema bacia hidrográfica. Essa água vai embora. Essa água acumulada causa inundações, arrasta carros, pessoas e vai embora. Ela vai sendo liberada nas represas, se for muita água, e ela vai parar direto no oceano. Ela não fica aqui para entrar no solo e depois brotar na nascente devagarzinho. Né? Aqui nós temos uma figura que mostra, na condição natural, o lençol freático é mais alto, ele está mais perto de nós, aqui da superfície. Quando nós trocamos a cobertura na bacia hidrográfica, nós reduzimos a infiltração, o lençol freático rebaixa. O pessoal da SAI sabe bem, né, que fica esperando lá
100 metros cúbicos de água por dia, e de repente só tem 20, porque o lençol freático aqui em Ourinhos já está bastante rebaixado. Tá? Isso também traz alguns problemas, como do lado, na parte de cima da figura, nós vemos que em bacias bem manejadas, nós vamos ter inundações menores e nós vamos ter um nível mínimo de água maior, porque vai ter água nas nascentes. Quando nós não manejamos as bacias, que é o lado de baixo, as inundações se tornam muito maiores e quando falta água, né, quando não chove, o volume de água do rio vai reduzir muito. A foto está atrás ali, né, com o Rio Pardo, aquela foto do caiaque. Né. Aquilo ali é o exemplo claro da falta de manejo da bacia. E aí, qual é o cenário atual que nós temos? Então, tudo isso, até esse momento, é para a gente entender, né, o que está acontecendo na nossa bacia. Aí agora vamos começar a falar do que fazer, né? O que nós temos hoje? A população da bacia está aumentando. O aumento, a demanda por água também aumenta. A redução das reservas superficiais e subterrâneas. As mudanças no uso da terra. Né? Estamos implantando reservatórios, estamos implantando mais irrigação, estamos implantando cada vez mais usos mais intensos que demandam mais água. Exportação de água e nutriente, porque às vezes a gente, às vezes não, né? É muito importante que nós exportemos os nossos produtos agropecuários, né? Mas quando se exporta 1 tonelada de cana, 1 tonelada de açúcar, nós estamos exportando a água que foi usada para produzir aquilo, né? E outros produtos, enfim. Degradação ambiental tem aumentado. Mudanças climáticas globais e regionais. As mudanças climáticas, elas são muito discutidas e são muito usadas como uma justificativa para os problemas que nós enfrentamos. No entanto, é preciso considerar que as mudanças climáticas, elas atingem ao globo todo. Nós temos as nossas mudanças regionais. Né? Quando as pessoas dizem não pode cortar a floresta amazônica porque vai interferir nas chuvas em São Paulo, e é verdade, muitas vezes esquecem ou não querem dizer que cortar as florestas em São Paulo também interfere nas chuvas em São Paulo. Né? Então, ter cortado a vegetação das nossas bacias, na intensidade que se cortou, também é uma explicação para os problemas que enfrentamos hoje. E aí nós chegamos, né, na nossa crise hídrica. E aqui eu fiz uma síntese do que vimos até agora para a gente continuar a conversa. Então, solos compactados pelo uso excessivo reduzem a infiltração. A água que não infiltra aumenta o escoamento superficial, causa as erosões. As erosões causam o escoamento. A água que não infiltra, ela não fica armazenada no solo para atender as plantas, né, ao longo do período que não está chovendo. As plantas secam mais rápido. As plantas secando mais rápido intensifica a ocorrência de incêndios. Os incêndios secam mais o ar. O ar mais seco favorece a ocorrência do quê? De mais incêndios. Né? E agora nós temos a grande novidade da estação, né, que são as tempestades de poeira, né, que a gente acompanhou aí na maior parte do estado. Essas tempestades de poeira são o reflexo direto da falta de manejo das bacias hidrográficas, da falta de conservação do solo e da água. Tá? Aí depois nós vamos dar algumas ideias para que isso não ocorra. Tá? Falando em tendências, o plano de bacia do Comitê do Médio Paranapanema nos apresenta esses dados. Tá? Tendência de aumento da população na bacia e, consequentemente, a redução da água disponível, porque a gente não aumenta a água. A gente pode preservar a bacia para recuperar o volume, mas não entra mais a água aqui. Tá? Aqui, do lado esquerdo é a água superficial, do lado direito é a água subterrânea. E aqui nós temos a projeção da população feita pelo Comitê do Médio Paranapanema, no plano de bacia. Vejam que na unidade de planejamento hídrico Pardo, que é a nossa, nós temos em 2015 uma população de 317.657 habitantes. A previsão, a projeção pelo plano é para
em 2027, termos 334.418. Quantas pessoas aumentam? Aumentam 16.761 pessoas. Se cada uma dessas pessoas usar a média do volume de água que nós usamos em São Paulo, que é 190 litros por dia para cada pessoa, nós teremos, nos próximos 10 anos, a necessidade de 3.184.590 litros de água a mais por dia para atender essa população que aumenta. Pode ser que aumente mais, pode ser que aumente menos, né? Mas a tendência, pela projeção, é essa. E neste contexto, nós chegamos à verificação de que todas as ações e atividades realizadas na área da Bacia do Pardo, sejam elas planejadas ou não, até hoje a gente sabe que poucas são, afetam o abastecimento de água em Ourinhos. No volume, na qualidade, na constância do volume, as variações que nós mostramos antes. Ou seja, na segurança hídrica de Ourinhos. Um dos termos mais usados atualmente é segurança hídrica, né? As organizações internacionais estão muito preocupadas com a questão da segurança hídrica, porque no mundo já existem vários processos de migração muito intensos de pessoas que estão abandonando lugares onde não tem água e indo para outros lugares que já não tem muita água e que às vezes não conseguem atender às novas pessoas que chegam. Porque quando vem mais pessoas, é necessário que haja mais emprego, é necessário que se aumente a atividade econômica, que usa água, né? Então isso precisa ser planejado. Então o que fazer? Possibilidades e caminhos que eu trago aqui para vocês nessa audiência e nos ajudarem a pensar. Isso são ideias. Nós queremos ouvir a todos para depois pensar no que fazer. Os caminhos que nós temos são aceitar passivamente, né? Eu poderia pensar, bom, estou lá na Unesp, por enquanto o salário ainda cai, então não vou me preocupar com isso, né? Os demais colegas também. Nós também podemos culpar as mudanças climáticas. É fácil, né? Não tem água em Ourinhos porque o chinês aumentou a produção industrial, o norte-americano já tinha uma produção muito grande, então o problema a culpa é deles, né? Também podemos entrar em conflito. Aqui em Ourinhos nós estamos sendo vítimas das represas que estão segurando água, do pessoal que está irrigando mais, do pessoal que está aumentando o uso lá nas cabeceiras, né? Essas são possibilidades. Agora, nós também temos a possibilidade de planejar o uso dessa bacia, ajudar as pessoas que vivem nos outros municípios a pensarem, manejar essa bacia de maneira a aumentar a infiltração da água, para que nós tenhamos mais segurança hídrica aqui em Ourinhos. Esse manejo deve considerar características ambientais, sociais, econômicas, demográficas, ou seja, da população. Deve considerar a capacidade de uso desses recursos, porque o solo tem uma capacidade de uso, né? A água tem uma capacidade de uso. A gente não pode usar indefinidamente água, porque ela acaba. A gente não pode jogar esgoto no rio, porque daqui a pouco o rio não tem mais esgoto. Água, aliás, ele só tem esgoto, né? Gerir a bacia do Rio Pardo, considerando esses fatores mostrados, com foco na produção de água. Então, a ideia é articular politicamente o Comitê da Bacia do Médio Paranapanema, o Comitê Federal também, gestores municipais e estaduais, o Ministério Público, os CONDEMAS. Coloquei aqui como primeiro passo, porque nós podemos contatar os demais CONDEMAS e pedir o socorro deles para nos ajudarem, né? ONGs, escolas, usuários, o pessoal da agropecuária e a comunidade em geral, tá? Uma outra estratégia, campanhas de educação, de conscientização e sensibilização ambiental sobre a importância da gestão da bacia. Muito poucas pessoas ainda têm clareza do que é uma bacia e de que o que é feito na bacia impacta a água que ela usa, né? É buscar recursos para financiamento. Então, aqui nós vamos precisar de bastante apoio, principalmente das nossas forças políticas, para trazer recurso para os projetos que depois nós vamos mostrar quais são. Tá? Mapear e caracterizar a área. Nós já temos algumas coisas na Unesp, mas nós precisamos melhorar, aprofundar. Monitorar o uso da terra. Nós temos hoje imagens de satélite, que inclusive conseguimos gratuitamente,
que a gente pode ver a cada mês, a cada 2 meses, o que está acontecendo. E, de repente, atuar onde os problemas estão mais intensos. Né? Alguns exemplos de ações. Então, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque é uma lista grande. São 22 ações que nós estamos propondo aqui. Tá? Inclusive, essas ações estão fazendo parte do documento que alguns já assinaram, e depois nós vamos pedir o apoio de vocês. Então, inserção do Rio Pardo e da bacia nos currículos escolares. O pessoal da educação. A gente sabe que existem disciplinas que podem ser eletivas, e, de repente, quem está aqui na bacia pode ensinar para as crianças o que é o Rio Pardo, como é importante esse rio para todos nós. Recomposição das matas ciliares. É um dos primeiros passos. As matas ciliares são para a água o mesmo que os cílios são para os nossos olhos. Né? Sem os cílios, nós teríamos muito problema para enxergar. Dizem especialistas que nem conseguiríamos enxergar. Os rios sem matas ciliares têm muitos problemas também. Plantio de reservas legais nas propriedades. As propriedades rurais com acima de 4 módulos, elas precisam ter 20% da área com reserva legal. Né? Isso é definido pela Lei 12.651 de 2012. E a gente não tem visto isso ser feito nas propriedades rurais, e nós precisamos mostrar para o proprietário a importância do atendimento da lei, porque essas áreas vão ser áreas de infiltração, vão ser áreas de recarga do aquífero e recarga das nascentes. Terraceamento em áreas de produção agropecuária. São muito importantes porque protegem o solo da erosão e o rio do assoreamento. Plantio direto, que é aquele plantio sem preparo do solo. Esse plantio também ele não impacta tanto o solo das propriedades rurais. Adequações nas drenagens urbanas. As drenagens urbanas são um grande problema hoje para os nossos rios, porque levam tudo quanto é produto, resíduo para dentro da água. Né? Então, elas têm que ser bem trabalhadas. Manejo das águas urbanas. Muitas vezes, em projetos de manejo de bacia, só se pensa na área rural. Não, o produtor rural tem que fazer terraço em nível e tem que plantar mata ciliar. Dentro da área urbana, nós podemos fazer várias ações que vão ajudar a manter a água no sistema. Eu vou mostrar alguns exemplos na sequência. Coleta seletiva de resíduos é muito importante porque reduz o resíduo que vai parar dentro da água. Compostagem de resíduos orgânicos reduz o tamanho dos lixões, ou dos locais onde são armazenados. Reuso de água é uma outra possibilidade que nós podemos trabalhar. Adequação de estradas rurais. A gente sabe que são um dos grandes problemas relacionados à erosão nas áreas rurais, são as estradas. Arborização de pastagens é uma ação que pode reduzir ou impedir as tempestades de poeira, por exemplo, além de criar um ambiente mais confortável para os animais. Implantação de sistemas agroflorestais, principalmente em pequenas propriedades, onde um produtor vai plantar árvores junto com as culturas que ele vai produzir, junto com o milho, junto com a mandioca, junto com o feijão, porque isso melhora o ambiente tanto para o produto quanto para as árvores e o ambiente para nós todos. Incentivo à implantação de reservas particulares do patrimônio natural. Existe o incentivo legal para o proprietário, a gente precisa mostrar como se faz, para que o pessoal fale, olha, eu tenho lá uma área de floresta, eu vou transformar numa reserva particular do patrimônio natural. Né? Proteção de remanescentes preservados de vegetação nativa. Eu sou engenheiro florestal. Uma das coisas que mais me comove é ver ainda os poucos fragmentos florestais existentes sendo queimados quando temos aí os incêndios, principalmente nos canaviais. Eu vi alguns no ano passado, e neste ano também, principalmente na região de Lins, que dá vontade de chorar, porque você vê 30, 40 hectares, às vezes 80 hectares de floresta nativa preservada, que queima, porque não foi feita a proteção adequada ao redor dela e o incêndio da cana chegou até ela e queimou a floresta. Né? Então, às vezes, não é só plantar novas, é também proteger as que já temos. Incentivo ao uso racional da água, principalmente nos sistemas de irrigação. É possível irrigar, fazer irrigações localizadas, que usam muito menos água. São técnicas hoje muito conhecidas, que de repente podem ser adotadas em alguns dos projetos. Tá?
Criação de corredores ecológicos ligando os APPs, reservas legais e unidades de conservação. Nós temos várias unidades de conservação na área da Bacia do Rio Pardo e podemos incentivar esse pessoal a fazer os corredores ecológicos, né, que são aqueles corredores de árvores para que a fauna se desloque. Apoio às ações do programa Município Verde Azul, né? Nós podemos, a partir deste projeto, incentivar todos os municípios da área a investirem nas diretivas, né? Nós temos uma aqui que eu queria destacar, que é a arborização urbana. É fundamental que as áreas urbanas tenham árvores, porque melhoram muito o clima, porque reduzem os problemas de vendavais, porque melhoram as condições para a nossa vida. Tá? É claro que tem árvores que não podem estar na área urbana, mas existem muitas espécies que são adequadas. Então, a gente precisa delas. Tá? E as demais que estão listadas aí. Estabelecimento de parcerias e apoio a atividades de educação ambiental da Câmara Técnica do Comitê do Médio Paranapanema. Já existem ações, só que muitas vezes são pouco conhecidas. Né? Então, é importante que a gente trabalhe com a ampliação disso. Criação de estrutura para apoio de parceiros na obtenção de recursos de programas públicos e privados. Então, aqui temos uma lista de programas que podem ser utilizados nos nossos projetos. Aqui no estado de São Paulo tem vários. Nós temos programas federais, né? Então, aqui nós temos, como exemplo, o primeiro, adote uma nascente. Pessoas e empresas podem adotar nascentes. O ICMS ecológico pode ser direcionado para ajudar na recuperação, e ele vai gerar mais ICMS ecológico. Programa Melhor Caminho para cuidar das estradas. Programa aquífero aqui do estado de São Paulo. Não podemos esquecer que nós temos nas cabeceiras da Bacia do Rio Pardo algumas áreas de recarga do aquífero Guarani. Projeto Mina d'Água, Programa Água Limpa, Rios Vivos, o Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas tem incentivado muitos projetos deste tipo. Pagamento por serviços ambientais, não só a Agência Nacional de Água, mas outras instituições, inclusive internacionais, têm ajudado. Editais de empresas privadas. E, na sequência, eu vou mostrar mais alguns exemplos. Tá? Um outro programa é o de pagamento aos produtores rurais, que mantiverem matas ciliares e que fizerem o manejo adequado do solo das suas propriedades, eles podem receber algum valor. Nós temos já vários exemplos no Brasil, né, e no mundo de programas como este. E o monitoramento dos resultados a partir da análise da água. Tá? Então, estes são algumas das ideias. São 22 possibilidades apresentadas aqui. Na sequência, nós vamos ver as estratégias de atuação que nós precisaremos adotar. Isso é importante conversarmos na sequência, aqui na audiência, para definir como conduzir projetos como esse. Né? Nós vamos focar em trabalhos desenvolvidos no território dos municípios, nós vamos trabalhar com microbacias, subbacias ou bacias. O pessoal da CDRS, né, que era a CAT, já tem experiência também neste tipo de projeto. Ou podemos trabalhar também por temática. Vamos trabalhar com água, com solo, com vegetação, com fauna silvestre, enfim. Tá? A divisão do trabalho entre os parceiros. Nós também precisaremos, para o desenvolvimento de um projeto como esse, que abrange 20 municípios, né, a articulação. Né? Essa articulação ela pode ser feita a partir das prefeituras, das câmaras de vereadores, dos CONDEMAS, dos órgãos do Estado, das universidades. A Unesp tem 2 universidades aqui no território da Bacia, Botucatu e Ourinhos. Temos também Presidente Prudente, que atua nessa região com muitas pesquisas. ONGs, eu coloquei algumas aqui, desculpa se tiver alguém de outra ONG, a gente até gostaria de conhecer, né? Tinha essas aqui que eu consegui informação. Tá? A ONG Rio Pardo Vivo, que já tem resultados bastante significativos aqui na região. As ONGs lá da região do Alto Pardo. Depois os comitês da Bacia o Comitê Federal da Bacia do Rio Paranapanema, o Comitê do Médio Paranapanema, que é paulista, associações, né, sindicatos,
usuários da água, instituições religiosas, né, podem nos apoiar nisso, porque podem fazer o acesso à comunidade, né, podem, deputados estaduais e federais, Ministério Público Estadual e Federal, e na Unesp nós temos uma rede temática de extensão em águas, que está iniciando alguns trabalhos nesse tema, e que nós temos a sede dela aqui em Ourinhos. Então, contaremos com especialistas de vários campos, de várias áreas do conhecimento, para nos apoiarem nesses projetos. Tá? Fontes de recursos possíveis para esse projeto. Aqui é onde vem o trabalho de vocês, né, para nos ajudarem. Municipal. Pode haver tributação de usuários, né, 30 centavos, R$1, nada, isso o pessoal não gosta, né? Mas é uma possibilidade. Uso de valores de multas, uso de fundos, por exemplo, o fundo do CONDEMA, né? O CONDEMA recebe um valor, todos os municípios recebem, pode usar para começar esses projetos. Estadual, ICMS ecológico, recursos do FEIDRO, que a gente às vezes até consegue para alguns projetos, já na Unesp, né? Temos alguma experiência. Recursos federais do Ministério do Meio Ambiente, através do Fundo do Meio Ambiente, Fundo Clima, FUNASA, Ministério da Justiça, através do Fundo de Direitos Difusos, BNDES, a partir do Fundo Social. Fundações, existem N fundações, a gente coloca aqui algumas das que mais financiam projetos desse tipo, que são a Petrobras, o Boticário, a The Nature Conservancy, a WWF, compensações, né, termos de ajuste de conduta, ações civis públicas, multas, recursos que podem chegar até a justiça, né, enfim, as diferentes esferas podem nos direcionar recursos para esse tipo de projeto. Investimento pelos principais usuários, né? Em Nova York, a empresa que gere a água e que abastece a cidade de Nova York, há mais de 20 anos atrás, resolveu investir nas cabeceiras da bacia que traz a água, nas montanhas de Catskill. Para falar somente em valores monetários, economizou mais de 10 bilhões de dólares ao longo desse tempo, porque não precisa até hoje tratar de maneira mais intensa a água. Faz uma filtragem, um tratamento básico e distribui a água, porque ela vem limpa naquela região, e o investimento de Nova York é nos produtores, nas pequenas comunidades que existem lá nas cabeceiras. No final, eu vou deixar o link de um vídeo que vocês podem assistir mostrando o exemplo de lá. Tá? Então, os nossos grandes usuários que precisam de água, precisam também investir na produção dessa água. Nós temos aqui os produtores aliás, as geradoras de energia elétrica, que têm como matéria-prima o quê? Água. Quanto eles estão investindo nas cabeceiras para gerar água? Né? Então, a gente precisa conversar com esse pessoal e pedir, olha, vamos garantir o lucro de vocês. Né? A gente vai trabalhar para vocês, nós vamos produzir água, vocês vão ter mais água. Né? Agências governamentais, a Agência Nacional de Águas e Saneamento, que chama ANA, tem o o Programa Produtor de Água, de pagamento por serviços ambientais. O Ministério do Desenvolvimento Regional está com o edital aberto agora, até o dia 19 de outubro, para financiar projetos exatamente como esse, chamado Programa Águas Brasileiras. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Empresas privadas ou associações podem ajudar. Editais específicos, às vezes surgem editais de instituições internacionais que falam, olha, a gente está financiando projetos na área ambiental. Se nós tivermos apoio das lideranças locais e regionais, nós podemos conseguir recursos e investir na nossa bacia, para garantir água para nós. Né? Produtores rurais, associações, sindicatos, podem investir, né, em propriedades, em pequenas bacias. Cobrança pelo uso da água nos comitês de bacia. Agora os nossos comitês já estão cobrando pelo uso da água. Então, parte do recurso dessa cobrança, a gente pode usar para produzir água. Né? Criação, mas, para isso, precisaremos criar
estrutura, né, de identificação e captação de recursos, que pode ser uma estrutura só, por exemplo, em Ourinhos, convidamos o pessoal dos outros municípios, ou podemos criar uma estrutura gestora aqui e chamar o pessoal para que eles façam a gerência em cada um dos municípios, né? E para um projeto desse ser aprovado na Agência Nacional de Águas, ele também precisa de uma unidade gestora do projeto, que é um grupo de pessoas, né, que vai propor o projeto. Então, muitas vezes, é o pessoal que ajuda a financiar, é o pessoal do Comitê da Bacia, é um representante da Câmara de Vereadores, do Ministério Público, das prefeituras, onde a gente vai se reunir e vai falar, olha, nós conseguimos R$1 milhão. A ideia é usar esse 1 milhão para plantar essas árvores lá na cabeceira. Ok, todos de acordo ou não? Porque nós precisamos aqui pensar que, de repente, vamos conseguir recurso em Ourinhos para investir em outros municípios, né? Mas nós vamos contar com o apoio dos outros municípios. E o nosso objetivo é garantir água para nós, porque se essa água não for manejada lá nas cabeceiras, ela não chega até aqui. Então, a gente tem que ajudar também aquele pessoal, né? Ajudar eles a nos ajudarem, né? Muito bem, estou já indo para a fase final, pessoal. Aqui atrás tem um exemplo de um edital que terminou agora no dia 29 de outubro, da Fundação Iguá. Aqui nós temos o edital do Ministério do Desenvolvimento Regional, que eu comentei há pouco, né, do programa Águas Brasileiras, né? Vejam, o objetivo é selecionar projetos de revitalização de bacias hidrográficas, que são projetos exatamente como esses. Tá? E aí nós chegamos nas ações possíveis aqui para a nossa bacia. A primeira delas é a declaração de Ourinhos, a declaração de apoio ao projeto. Eu acho que ela está já circulando aí, né? E a gente pede que todos que puderem e concordarem, que assinem, porque nós vamos usar isso como base para a proposição de projetos, né? A gente jamais usará qualquer recurso desse com qualquer finalidade que não seja o projeto, né? E isso, inclusive, será, se conseguirmos recursos, será gerido por uma unidade gestora, né? Que a gente vai sempre manter isso muito claro. Tá? A segunda ação prioritária que nós consideramos é a recuperação das matas ciliares na bacia. E aí eu trago alguns dados que nós já temos na Unesp, que foram obtidos há quase 10 anos atrás, mas não deve ter mudado muito, né? Onde nós vemos que a bacia do Rio Pardo tem 3.281 nascentes. E nós sabemos onde está cada uma delas. A bacia do Rio Pardo tem 437 afluentes. São os pequenos rios e córregos que desaguam no Rio Pardo. Ela tem 992 represas. Pode ter aumentado porque várias foram criadas nos últimos anos para subsidiar os projetos de irrigação lá no alto. Então, deve ter mais de 1.000. Enfim, quase 5.000 quilômetros quadrados, ou seja, 480.312 hectares. Destes, 29.741 hectares estão em áreas de preservação permanente, de corpos d'água, que é ao longo dos rios, ao longo dos córregos, ao redor das nascentes e ao redor dos reservatórios, né, dos lagos, das lagoas. Dessas 29.741 hectares, 7.513 estão sem nenhuma proteção, sem mata ciliar, sem capoeira, sem nada. É aí que nós temos que focar. E, desses 7.513, nós temos 2.109 hectares que, além de não ter proteção, estão em áreas mais declivosas, que sofrem maior risco de erosão, né? Então, se nós quiséssemos um valor agora para esse projeto, nós temos aí 2.109 hectares absolutamente prioritários para serem recuperados. Quanto custam? 1.700 mudas por hectare numa média, vezes 2.109. A gente chega no número de mudas. Aí tem mais um custo para cuidar da área, tem mais um custo para ir lá e ver se o proprietário concorda, tem um custo para construir cerca em alguns lugares. Então, tem um custo. A gente tem já esses dados prontos também, a gente tem projetos prontos. O professor César Leal tem um projeto que está sendo desenvolvido lá em Presidente Prudente, né, e que nos
nos cedeu, eu tenho inclusive uma cópia aqui, tá? A gente pode seguir nessa direção. Tá? Então, essa seria a primeira ação lá fora. Né? A primeira ação da proposta toda é a nossa declaração, a segunda ação seria começarmos a trabalhar visando a proteção dos nossos corpos d'água da bacia do Rio Pardo. E onde estão essas áreas? Vocês podem me perguntar, mas você está falando aí que tem áreas que precisam ser recuperadas. Onde elas estão? Aqui, ó. Essa é a subbacia do Rio Novo. Nós temos aqui, nesses dois quadradinhos de baixo, um zoom mostrando algumas áreas. O verde é onde há floresta, ou pelo menos capoeira. Esses vermelhos é onde não tem nenhuma proteção. Então, vejam que tem várias nascentes que não têm proteção. Né? Essas precisariam ser recuperadas. Precisam, né? Aqui é o Baixo Pardo. Esse círculo número 1, que é o quadradinho aqui do lado esquerdo, é aqui já em Ourinhos. Vejam que a condição da mata ciliar do Rio Pardo ali está relativamente boa. Mas tem uns reservatóriozinhos ali ó, pertinho do rio, que não estão protegidos. Então, a gente vai ter que proteger também. Quando nós formos lá em Itatinga pedir para o pessoal nos ajudar a cuidar da água, nós vamos ter que mostrar que aqui em Ourinhos nós também estamos cuidando da nossa água. Né? Então, temos ali dois exemplos. Lá onde está o círculo 2, já é lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Vejam que também nós temos ali alguns trechos do rio bem preservados, mas tem alguns que não estão. Aqui é o Alto Pardo, é onde é a subbacia que está mais preservada, mas ainda tem problemas. E aqui é o Rio Claro, que é o rio que vem lá de Botucatu, São Manuel, Pratânia, e entra no Rio Pardo ali em Iaras. Tá? Vejam como ele precisa de recuperação. Né? E aí agora, na parte final, eu vou mostrar algumas ações para a gente já ir pensando, porque são possíveis de serem adotadas, inclusive, nas nossas casas. Tá? Aqui, vejam, terraços em nível em áreas rurais. Na figura de baixo, nós vemos como os terraços são importantes quando chove. Eles retêm água, não ocorre erosão, infiltra água no solo, recarrega a nascente, rio cheio de água. Aqui nós temos plantio de matas ciliares. Este é um plantio conduzido pelo Luiz Cavalchuk, em Santa Cruz do Rio Pardo. Vejam, o primeiro ano logo depois de plantada, um ano depois. E agora, essa foto ele tirou há 10 dias atrás. Vejam a floresta que se tornou, né, aquele plantio. Aqui nós temos outro exemplo. O Rio Pardo, ali logo a montante de Santa Cruz do Rio Pardo. Vejam naquela primeira curva, do lado de baixo, quanta árvore foi plantada, né, de 2000 para cá. A mata ciliar ali foi recomposta. Vejam que quase toda a margem direita do Rio Pardo está, que é a parte de cima ali, né, foi recuperada. Tá? E isso tudo, né, graças ao Luiz Carlos e à ONG Rio Pardo Vivo, que os apoia. Tá? Aqui nós temos exemplo da importância dessas matas ciliares. Quando a gente fala em mata ciliar, às vezes as pessoas pensam, mas isso daí só vai perder terra produtiva. Não, essa mata ciliar vai manter a terra para o produtor, porque vai segurar a terra, não vai ter erosão, não vai terra embora. Então, o produtor vai continuar com a sua terra e o rio vai continuar limpo. Aqui nós temos um exemplo no Rio Paranapanema, lá em Pirajô. Do lado direito é uma árvore numa curva do Rio Miranda, lá no Pantanal. Vejam, a água chega naquela curva e essa árvore, com aquele sistema radicular, mantém aquele solo estável e a margem do rio. Aqui nós temos uma foto de plantio direto, que é um sistema muito eficiente para infiltração de água e redução de erosão nas áreas rurais. Aqui nós temos as barragens, ou barraginhas, nas margens de estradas. Vejam, essa daqui é na estrada indo para a ponte na foz do Rio Pardo, entre Ourinhos e Salto Grande. Tá? Depois do aeroporto. Vejam aquela mancha que tem ali, é até onde a água chegou. Essa água, se não tivesse sido parada nessa barragem, ela teria continuado, causado erosão e levado terra para dentro da represa de Salto Grande.
Não aconteceu isso porque tem essa barraginha. Aqui nós temos um outro exemplo, lá em Sabino, perto de Lins, onde eu fotografei numa semana, na semana seguinte eu voltei lá. É claro que um pouco dessa água evaporou, mas a maior parte infiltrou. E aí contribui para o lençol freático manter as nossas nascentes. Tá? Uso de quebra-ventos. Agora, com as tempestades de poeira, isso aqui fica muito evidente, né? Quando eu dava aula disso há 2, 5 anos atrás, às vezes os alunos ficavam pensando, mas para que serve? Isso serve para aumentar a umidade do ar, isso serve para reduzir a incidência do sol, para reduzir a temperatura do solo, e isso serve para reduzir a velocidade do vento. Aí o vento não consegue carregar poeira. Do lado direito, nós temos aqui a arborização de pastagens. Vejam esse exemplo, é lá em Mirante do Paranapanema. O pessoal plantou, nesse caso, eucalipto, né, e pasto. Planta as árvores um pouco mais distantes, o pasto continua produzindo da mesma maneira, ou até mais, e o gado vai ter ali proteção para o sol, proteção para a chuva, vai produzir muito mais carne, vai ter mais conforto, e o proprietário ainda vai poder vender essa madeira depois e tirar um dinheirinho dali. Né? Aqui nós temos um exemplo de sistema agroflorestal. A foto do lado esquerdo é de 2009, do lado direito é de 2013. É a mesma árvore, pessoal. É um angico. Vejam ele logo depois de plantado, vejam ele 4 anos depois. Né? Quando íamos lá fazer o trabalho de campo, a gente ficava esturricando no sol. 2 anos depois, a gente já fazia da sombra. Né? Outro exemplo de sistema florestal, 2009, agroflorestal, 2009, ali são espécies nativas e também eucalipto. Com milho. Em 2013, o proprietário tinha tirado as culturas anuais e plantado pasto. E aí ele manteve gado, vacas de leite naquele espaço. Isso daqui, a gente sabe que a bacia inteira não vai adotar. Mas isso pode ser adotado em propriedades menores ou até grandes propriedades em pequenas áreas da propriedade. Qualquer metro quadrado a mais de área de infiltração é um monte de litros de água infiltrado. Tá? Afastamento de esgoto e efluentes, principalmente rurais. Às vezes a pessoa tem lá uma criação de porcos na margem do córrego ou do rio. Né? Podemos apoiá-lo para... Isso aqui é uma foto do exemplo lá de Nova York. Tá? Podemos apoiar para que essa pessoa jogue esse produto lá num ponto mais alto, onde ele não chegue até o lençol freático. Né? Aqui nós temos exemplo que podemos adotar nas áreas urbanas, nas nossas casas. Né? Então, aqui do lado esquerdo nós temos coleta de água da chuva, do lado direito nós temos os jardins filtrantes. Existem cidades aqui no Brasil que têm esse tipo de jardim, nós podemos começar a implantar aqui em Ourinhos. As calçadas drenantes ou ecológicas, nós temos aqui 2 exemplos também. A da esquerda é Salto Grande, a da direita é em Ourinhos. As bacias de infiltração, que podem ser grandes reservatórios de água, em praças e parques, para onde a água da chuva seja direcionada, e ela fica ali infiltrando. Né? Ah, mas e pode dar pernilongo? Também podemos controlar para não ter pernilongo. Ou podemos encher esse espaço com pedras grandes e em cima colocar pedras menores e areia. Podemos fazer ali uma quadra de futebol de areia, de vôlei de areia. Né? Os valos de infiltração. Nós vemos os shoppings, os grandes mercados, fazendo aqueles estacionamentos gigantescos. E a água daquilo vai para onde? A água não infiltra no concreto. A água vai para as margens onde eles fizeram valos de infiltração, com 2 metros de largura, com 3 metros, com 5 metros de profundidade. A água vai ali, aquele espaço está cheio de pedra, fica bonitinho, e a água fica ali. A partir de 1, 2 metros de profundidade, a água infiltra muito melhor do que aqui na superfície. Então ela vai chegar lá e ela se espalha. Tá? Podemos fazer os poços de infiltração. Isso pode ser feito até nas nossas casas. Tá? Claro que não vão fazer um poço na beirada do barranco, da parede, né? Mas dá para fazer numa distância que a parede não vai cair. Nós podemos adotar, por exemplo, condições como essa. Do lado esquerdo nós temos um quintal que era completamente concretado. O proprietário quebrou, plantou gramas, plantou árvores e passou a contribuir com a infiltração de água,
passou a reduzir o escoamento superficial naquela propriedade. Vejam, aqui em Ourinhos caem 1.350 milímetros de água por metro, milímetros, né, por ano. Tá? Isso significa 1.350 litros de água por metro quadrado, ao longo de um ano. É o que cai em Ourinhos. Tá? Neste caso aqui, foram 20 metros quadrados de área permeável, vezes 1.350 litros. Quanto é que esse cidadão está contribuindo para a infiltração? 27 mil litros de água por ano. Numa média, né? Esses 27 mil litros de água não vão escoar, não vão causar inundações. Tá? Um outro exemplo de incentivo público, aqui de Ourinhos, né? Foi aprovado aqui nessa Câmara, o IPTU verde, tá? Onde os proprietários de áreas, terrenos, casas, né, prédios, enfim, de áreas aqui dentro da área urbana, podem ter desconto no IPTU se tiverem algum dos sistemas de infiltração de água, de iluminação natural, de energia fotovoltaica, enfim. Isso pode ser uma estratégia. A gente tem que levar isso para os demais municípios. Aqui eu tenho um conjunto de endereços de exemplo de manejo de bacias. Exemplo de propostas como essa. Tá? De Nova York, de Extrema. Em Extrema, que é Minas Gerais, estão produzindo água para atender São Paulo. Tem vários exemplos na Agência Nacional de Águas e Saneamento. E nós temos um exemplo aqui de Ourinhos, que passou no Globo Rural há 2 semanas atrás, né? O exemplo da usina São Luís, que tem feito algumas recomposições ao redor de nascentes e córregos, e a gente tem certeza que a usina São Luís vai continuar a fazer isso até ter todas as suas nascentes e córregos recompostas, né? Porque eles já viram o benefício daquele investimento. Nós temos, então, nessa atividade, a integração com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? A partir da água, nós podemos alcançar todos os demais objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí tem aqui um segredo para vocês, né? Qual é o segredo para se ter água? É infiltrar a água da chuva. Infiltrar a água da chuva significa recarregar o lençol freático, lotar o solo de água. Eu vou pedir licença para fazer aqui uma pequena demonstração. Essa água vai infiltrar para onde? Ela não vai infiltrar. Agora, se quando ela sair de cima do telhado, ela for para um local onde ela possa infiltrar, ela volta para o lençol freático e vai ajudar a recarregar as nascentes. Então, cada um de nós, na nossa casa, pode adotar ações para aumentar a infiltração, aumentar a entrada de água no solo e, consequentemente, aumentar a água para as nossas atividades econômicas, a água para o nosso futuro. E aí eu deixo uma reflexão final aqui para vocês. Sem manejo adequado das águas, do solo e da vegetação nativa, a água escasseia. O solo empobrece. O ecossistema perde a capacidade produtiva. Isso reduz a produção de alimentos. Isso encarece o custo da produção para o produtor rural. Isso empobrece o produtor rural. Encarece o custo de vida para o morador das cidades, para nós, porque aumenta o valor do alimento, aumenta o custo da água, aumenta o custo da energia elétrica, aumenta o custo dos combustíveis. Ela tem uma base bastante grande no etanol, que vem da cana. E a cana é produzida onde? No solo. Esse solo da cana, sem o manejo adequado, pensando no solo e na água, pensando apenas na cana e na exportação do açúcar ou do uso do etanol, é que está causando as tempestades de poeira. Isso pode ser evitado desde que o manejo seja adequado em todas as propriedades, por bacia ou por município, enfim. Solo fraco e ressecado aumentam as erosões. As erosões aumentam a ocorrência de assoreamento nos rios, aumentam as tempestades de poeira. E, neste caso, o agricultor, o pecuarista empobrecem e a sociedade também empobrece. Para a atividade econômica se manter, ela precisa de insumos. E
o principal insumo, seja na agropecuária, seja na área urbana, é a água. Tá? Quando nós temos situações como essa que está ali, ó, gestores públicos trazendo mais empresas, trazendo mais comércio, trazendo mais indústria, mais serviço, mais escola, mais pecuária, aumenta a riqueza. A gente sabe disso, né? E considera bom. O problema é que, para que tudo isso aumente, precisa aumentar o quê? A água. E nós temos que saber até que ponto nós podemos crescer, porque não há água para um crescimento indefinido. Aliás, não há água, não há solo, não há nem planeta para crescimento indefinido. Para o nosso país, que é um país agroexportador, cuja atividade tem um papel muito importante na nossa economia, manter a exportação precisa gerir adequadamente o solo e a água. Senão, daqui a pouco, nós não temos água, nós não temos solo, nós não exportamos mais nada. Aí nós vamos exportar gente para outros países, que vão ser párias em outros países, porque lá não vão chegar e ter as condições de vida que nós temos hoje no Brasil. Mas que nós precisamos melhorar, visando um futuro melhor, e não uma condição como essa. Então, investir na conservação dos solos e das águas e na recuperação dos ecossistemas nos territórios das bacias hidrográficas é estratégico. A gente fala muito em planejamento estratégico, né? Saber que daqui a 5 anos nós podemos ter uma condição muito mais comprometedora em termos de água é muito preocupante. E se nada for feito, é o que nós teremos, né? Vocês viram aí tudo o que está ocorrendo na bacia do Rio Pardo. Então, nós precisamos começar a agir para reverter este processo. Aqui eu coloquei algumas fotos de animaizinhos que nós tiramos ao longo dos trabalhos de campo na bacia hidrográfica do Rio Pardo, para lembrar que essas bacias hidrográficas, elas têm um papel que vai além do ser humano, além do solo, da água e do alimento, vai também em direção à manutenção do ecossistema e das outras espécies que habitam esse planeta conosco, que precisam e têm direito de continuar habitando, e que, se deixarem de habitar, nós teremos muito problema e talvez sigamos pelo mesmo caminho. Basicamente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, e agora eu me coloco à disposição para conversas, debates, esclarecimentos, enfim, e ideias para nos ajudarem a fazer este projeto deslanchar. Obrigado.